Boa noite. O Roda Viva amplia o debate sobre a questão agrária brasileira. O problema que se arrasta não por décadas, mas por séculos, está se tornando um desafio cada vez maior. A crise de violência na luta pela posse da terra, que atinge proporções alarmantes no Pará, mas que também é grave em outras regiões do país, expõe governos e deixa claro que a falta de políticas para o campo é uma das componentes desse conflito. Nós retomamos o tema hoje com o representante de um setor que tem participação forte e polêmica na questão. Nosso entrevistado é o bispo Dom Tomás Balduino, bispo emérito de Goiânia e presidente da Comissão Pastoral da Terra, entidade que há quase 30 anos atua na defesa do trabalhador rural. Goiano, 82 anos de idade, filósofo e teólogo com pós-graduação em Antropologia e Linguística, Dom Tomás Balduino foi bispo da cidade de Goiás por 31 anos. Entre 1965 e 67, cuidou do prelado de Conceição do Araguaia, no Pará, tornando-se ainda mais conhecido por seu trabalho em defesa de índios e de trabalhadores sem terra. Um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra, em 1975, Dom Tomás está na presidência da entidade desde 99, quando a luta pela posse da terra começou a se intensificar em todo o país. O site da CPT na internet conta que a comissão foi criada em plena ditadura militar, como resposta à grave situação vivida por índios, poceiros e trabalhadores rurais, especialmente na Amazônia. O vínculo da comissão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ajudou a CPT a realizar e a expandir seu trabalho por quase todo o Brasil. Com o tempo, incorporou outras igrejas cristãs e levou agentes pastorais a todas as áreas de conflito no país. Nas 2 últimas décadas, a Comissão Pastoral da Terra tornou-se a principal fonte de denúncias da crescente violência em torno da luta pela posse da terra no país. Emitiu relatórios, levantamentos, criticou governos por omissão e lentidão na implantação da reforma agrária, acusou a justiça de parcialidade e cobrou mais atuação dos juízes contra a impunidade. Crítico, mas também alvo de críticas por apoiar o movimento de invasão de terras no país, Dom Tomás tem se colocado no meio da polêmica agrária. No recente episódio do assassinato da freira americana Dorothy Stang, em Anapu, no Pará, Dom Tomás criticou o governo federal por falta de ação. O bispo, que já tinha provocado polêmica ao apontar o agronegócio e o poder judiciário como responsáveis pela violência, acusou o governo do Pará de estar envolvido com os crimes ocorridos no estado. Os acontecimentos deste mês de fevereiro no Pará levaram a Comissão Pastoral da Terra a divulgar de novo um balanço que apontou 161 ameaças de morte no país em 2004 em decorrência de conflitos agrários. Só no Pará chegava a 40 a lista de pessoas ameaçadas. Entre elas, segundo o levantamento da Comissão Pastoral da Terra, estava a freira Dorothy Stang. Para entrevistar Dom Tomás Balduino, que é bispo emérito de Goiás e não de Goiânia, como eu disse, e também presidente da Comissão Pastoral da Terra, nós convidamos Gilberto Nascimento, editor especial da revista Isto É, Roldão Arruda, repórter da editoria de política do jornal O Estado de São Paulo, Francisco Leale, coordenador de nacional da sucursal de Brasília do jornal O Globo, Sérgio Lírio, editor da revista Carta Capital, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e Leonardo Sakamoto, cientista político, jornalista e articulista da agência de notícias Carta Maior. Acompanham a entrevista em nossa plateia aqui no estúdio os seguintes convidados: Jurandir Siridiuê Chavante, presidente do IDET, Instituto das Tradições Indígenas; Laura Graham, antropóloga da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos; Regina Célia Arruda Bonomo, assessora de imprensa do ITESP, Instituto de Terras de São Paulo; Alessandro Taviani, advogado, pesquisador da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento; Gustavo Gardi, jornalista e assessor de imprensa do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; Newton Viana, editor-chefe do jornal Brasil de Fato; Edmilson Vitorino de Lima, assessor do Instituto de Terras de São Paulo; Antônio Funari Filho, vice-presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo; Karen Sanches de Moraes, colaboradora do Instituto das Tradições Indígenas; José Carlos Cordeiro, ouvidor do Instituto de Terras de São Paulo; e Paride Toptiro, presidente da Associação Chavante Uara,
e Pedro Barros Mercadante Oliva, estudante da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional pela rede pública de televisão para todos os estados brasileiros e também para o Distrito Federal. O programa pode ser acompanhado ainda pelo próprio site do Roda Viva, cujo endereço é www.tvcultura.com.br/Roda Viva e por intermédio da Rádio Cultura M em 1.200 kHz. Para você participar do programa, fazer sua crítica, a sua pergunta, apresentar sua sugestão ao Roda Viva, o nosso telefone está à disposição, é o 0 operadora 11 3252-6525, 3252-6525 aqui de São Paulo. O fax também está disponível, é o 3874-3454, aqui de São Paulo também, código da cidade 11, e o endereço eletrônico do programa, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Pelo endereço eletrônico você também pode se apresentar para estar acompanhando o programa aqui do nosso estúdio nas próximas edições. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Paulo. Hoje à noite, hoje à tarde, aliás, o Fogoió, que é a pessoa que assumiu a responsabilidade pela morte da irmã Dorothy, deu um depoimento diante dos senadores e incluiu, de alguma maneira, o nome do prefeito de Anapu entre os, digamos, participantes do consórcio que teria sido formado para conseguir os recursos necessários para pagar a morte da irmã Dorothy. Eu queria aproveitar isso para perguntar ao senhor se o senhor imagina que este caso está solucionado já. Do ponto de vista assim, policial, pode ser. E a gente achava mesmo, isso já declaramos na nota da CPT, por ocasião desse assassinato, que rapidamente chegaria a elucidar o caso. De fato, menos de 2 semanas, né, está aí já os indiciados. Agora, a questão é que é apenas uma ponta do iceberg. Há algo mais grave por trás, que nem Fogoió talvez saiba. O que é? É o crime organizado. É o pessoal que é de longa data, no estado do Pará, vem grilando a terra, vem invadindo. E agora a corrida é muito mais forte. E ela é concorrentista, de maneira que aí vem os crimes. Vem a eliminação daqueles que não valorizam, talvez, a terra como o grileiro quer, né? Que são os pobres. São os detentores daqueles lotes dos quais cuidava a irmã Dorothy. E um crime que envolve, para dizer a verdade, autoridades do governo, a polícia civil, a polícia militar. Por isso mesmo, o padre Henri, que está ameaçado de morte, não queria ser escoltado pela polícia militar. Não Tomás. Agora, só para completar, o senhor acha que o governo federal mencionou a hipótese de que o assassinato da irmã Dorothy fosse uma reação à ação do governo no sentido de titular as terras, de botar ordem naquela região? O senhor concorda com essa interpretação? Concordo que toda a ação no sentido de botar ordem na terra, que é uma desordem total, é uma desordem provocada. E, sobretudo, se o governo fizer reforma agrária. Porque essas medidas até de decretos de, sei lá, isentar áreas, isolar ou fazer com que determinadas áreas sejam consideradas reservas, isso nós consideramos como paliativos. O pessoal nem reage diante disso. Não houve reação nenhuma. O pessoal vai reagir na hora em que o governo fizer reforma agrária para valer naquela região. O senhor acha que essa hora vai chegar? Eu acho que é a hora. Eu acho que a hora chegou. Eu comparo muito esse momento atual ao momento
do massacre de Eldorado do Carajás, em que a população brasileira, na proporção de 80% da população, queria a reforma agrária. O que fez Fernando Henrique Cardoso? Criou o Ministério, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, como uma medida compensatória. Tanto que o Jungmann me dizia, eu sou ministro de 19 cadáveres. Né? E ficou nisso. O INCRA ficou do mesmo tamanho, até mais sucateado. Então não houve reforma agrária. Apenas ia acudir incêndios daqui e daquela, o que nós chamamos uma reforma agrária compensatória. Lula incorreria no mesmo erro se ficasse nesses pacotes e mesmo criando uma certa base, como estão criando, para dar sustentação aos pacotes. A reforma agrária é a resposta. E eu acredito que, assim como naquele tempo, no tempo de Eldorado do Carajás, hoje, com a morte de Dorothy, com o massacre de Felisburgo e tantos marcados para morrer, a população brasileira, a gente sente isso na pele, está querendo uma solução a fundo, uma solução constitucional. A solução seria esse projeto que o governo prometeu no ano passado de cumprir, que não é nem a metade do que se imaginou, que os movimentos ligados à terra tinham pedido, de 1 milhão de assentamentos. Esses 450 mil que o governo prometeu e que no ano passado não cumpriu nem a meta do ano, esse seria a reforma agrária que teria que se fazer no momento, e se fizesse isso resultaria em que? Melhoraria a situação? É pouco ainda? Se fizesse aquilo que foi programado, que é a metade do plano inicial proposto pelo Plínio Arruda Sampaio, a pedido até do governo, reduzir para 450 mil aquilo que era 1 milhão. Se fizesse esses 450 mil, né, o que foi assentado esse ano passado? 40. Pelos cálculos das entidades, 40 mil. O governo falou em 80. Falou 80, é metade, né? A gente precisava, bem, entender aí. Eu acho que isso já seria um caminho. E nessa semana agora, que passou, nós estivemos fazendo uma romaria aos 3 poderes, com o Plínio, com o pessoal do Fórum Social, do Fórum Nacional pela Reforma Agrária, ao Lula, ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. No Supremo não fomos recebidos. Não fomos recebidos. Uma diretora se propôs a receber, porque Jobim está viajando, mas acabou não recebendo. Agora, ao Lula foi entregue uma proposta, que já é a segunda vez, 1 mês atrás já foi entregue, e não houve resposta, uma proposta simples, isso é devido à intuição do nosso amigo Plínio Arruda Sampaio, de atualizar os índices de julgamento da produtividade da terra, em vista, então, do assentamento. Os índices são de 75, né? Tem 30 anos, né, de atraso. Então, o que evoluiu? Então, Tomás, sob a pressão dos 19 cadáveres de Eldorado de Carajás, a repercussão internacional que teve, a pressão interna que teve, o governo Fernando Henrique criou um ministério e iniciou um processo de assentamento bastante grande. E concentrou, inclusive, uma boa parte desses assentamentos no Pará. O próprio INCRA constatou que algum desses assentamentos, na região de Marabá, mais de metade dos lotes foram vendidos de forma irregular, foram repassados para frente.
O Greenpeace, o IBAMA, constata que, por exemplo, a gente fala de destruição da Amazônia, da madeira e tal. Entre os grandes destruidores, entre os grandes derrubadores de mata de forma ilegal, estão os assentados. Muitos assentamentos estão isolados, sem estradas, sem nenhum modo, nem escoar a produção, nem nada. O que o senhor acha que compensa continuar assentando em larga escala para ter esse quadro que ficou do governo Fernando Henrique? É que a reforma agrária não é só assentamento. Ela tem a reforma agrícola, que é o acompanhamento técnico, e é a educação, a infraestrutura, saúde, escola, etc. E o ordenamento mesmo da área, que é um empobrecimento total daqueles assentamentos feitos assim a toque de caixa. A gente não é por uma reforma agrária desse tipo. A reforma agrária, segundo a Constituição, ela tem condições de implantação, senão seria leviano. E não pense que são esses pobres que mais destroem. Então, aí que eu ia tocar, doutor Márcio, cerca de 75% da Amazônia que foi desmatada, ela se transformou em pasto, em pastagem de latifúndio. Muitas vezes esses donos esses pecuaristas se aliam com madeireiros que derrubam a área, vendem a madeira, eles pegam dinheiro, compram gado, colocam a cerca, depois muitos deles esquentam a terra e vendem para sojicultores e cotonicultores e criação de algodão para frente. O governo falou que vai pôr um fim às madeireiras fora da lei. Porém, um entrave maior na Amazônia gera uma dúvida. É possível frear o agronegócio fora da lei? Porque, de certa forma, a carne, o algodão e a soja, que são plantados nesses locais desmatados, têm ajudado a manter a política econômica do governo, a política neoliberal do governo, gerando divisas para pagar a dívida externa. O senhor acha que o governo vai enfrentar, vai bater de frente com o agronegócio para proteger a Amazônia? E a bancada ruralista? Não vai. Isso é justamente a queixa, a maior queixa nossa, é que o agronegócio, esse que arrebenta, esse que desertifica, que tem arrasado os cerrados, 90% da soja vem do cerrado. Né? E com apoio financeiro, o plano safra ia tudo para eles. Ultimamente é que a gente começou a salvar uma certa parte, um pequeno percentual, que não chega nem 10%, para a agricultura familiar. Doutor Maes, eu só queria que o senhor esclarecesse melhor, porque eu creio que essa talvez seja, das declarações polêmicas que o senhor costuma dar, esta é a mais polêmica. Quer dizer que o agronegócio é responsável pela violência na terra, assusta, eu imagino, um sujeito que tem uma fazenda que produz soja, que produz algodão, seja essa fazenda na Amazônia ou no estado de São Paulo. Eu queria entender o seguinte, é o agronegócio ou é a máfia da terra, o crime organizado, ou o senhor acha que é um conluio entre as duas coisas? Nós temos estudos da CPT, Caderno de Conflitos, eu até trouxe, posso depois lhe passar um exemplar, em que é estudado o conflito nas áreas do agronegócio. E foi constatado, isso é o estudo do Carlos Walter, né, que onde floresce o agronegócio, aí é maior o conflito. Não, a gente não está inventando, não está pichando. É a constatação da realidade. E não é, nessa hora não é o Pará que é o maior conflituoso, é Mato Grosso, é o Centro-Oeste, né? Sobra até para São Paulo, né? Então, o agronegócio não é aquele santo que está sendo propalado aí. A grande imprensa leva o mais que pode, ao mesmo tempo que picha as organizações populares do campo. É que o tema é muito vasto, né? Por exemplo, o pessoal de Chapecó, pequenos produtores que produzem
para uma companhia Sadia, Perdigão, sei lá quem, é agronegócio. Aquilo também é agronegócio. Se chama agronegócio essa cadeia que se forma de negócios e tal. Quando o senhor fala o agronegócio é responsável, o que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo o grande empresário rural, o latifúndio? O que o senhor está definindo nesse caso? Sobretudo o grande empresário rural, porque é um levantamento de dados constatados, né? E no caso do Pará, quem é o agronegócio? São as madeireiras, pecuaristas, fazendeiros. E reagem de uma forma violenta. Eles não bloquearam a estrada colocando 5.000 bois. E nessa hora a interligação em todo o país, gente que vai daqui para dar apoio lá, a fim de pressionar o governo. Dom Tomás, eu vou usar uma expressão que não é muito apropriada num programa entrevistando um bispo como o senhor, mas fazendo o papel do advogado do diabo, eu gostaria de questionar o seguinte: boa parte desses produtores rurais alegam que a violência começa quando o MST invade, quando as organizações populares do campo, que o senhor menciona, se dispõem inclusive a invadir propriedades produtivas, e o senhor já apoiou esse tipo de iniciativa, como por exemplo na questão das propriedades de eucalipto no Espírito Santo ou na Bahia, eu não me recordo agora qual foi o estado, creio que na Bahia, né? Fazem isso. Como é que o senhor responde a essa ideia de que, na verdade, o mal está nas organizações populares? Eu acho que essas organizações populares, inclusive o MST, são a salvação para o nosso país. O que seria do nosso país se nós não tivéssemos esses camponeses organizados como estão organizados? Teria a mesma sorte dos quilombolas, que foram massacrados, dos índios, né? Agora não, os índios começaram a se organizar, os quilombolas começaram a se organizar. Eu estava contando há pouco a história de um quilombo em Minas Gerais que conseguiu a terra comprando a terra, fazendo economia, negro, fazendo economia no passado, anos passados, né? No século passado, no anterior. E como eram negros, vieram os fazendeiros, deram em cima com polícia e pistoleiros. E agora esses mesmos negros foram atrás do MST, lá é MLST, para ocupar aquela terra que eles ajudariam. Eles preferem dividir com os companheiros camponeses do que vê-la usufruída apenas pelos grandes que tomaram violentamente. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, doutor Tomás. A tendência é tudo que tem motorzinho, engrenagem e correinha deixar de funcionar. Efeitos especiais, animação, computação gráfica. Praticamente não existe mais tecnologia que não seja de ponta. O uso das novas tecnologias da imagem. Acho que o mais divertido da computação gráfica é que você pode fazer o que você quiser, né? O que passar pela tua cabeça, ou por trás dela também, né? Indústria Cultural, nesta terça, 20h30 da noite. A Unicamp divulgou os 20 primeiros colocados no seu vestibular. 70% dos primeiros colocados da Grande São Paulo, maioria absoluta, estudou no Etapa. Parabéns, alunos do Etapa. Etapa, mais de você em você mesmo. Amor, você fez o amplificado Folha? Sai, olha a lataria aí. Como é que eu sei? Tem 1 milhão e sei lá quantos mil leitores aqui, 1 milhão e sei lá quantos mil internautas querendo comprar meu carro antes de eu chegar em casa. Tô com falta de ar. Pegar um autógrafo do Ratinho? Como é que é? Mais uma vez! Amplificados Folha. Já vendeu? Você sabe o que tudo isto significa? Inflação, juros altos, risco Brasil, comércio exterior, FMI, crescimento econômico e o que reflete no seu dia a dia? Professores, pesquisadores e jornalistas da Fundação Getúlio Vargas explicam o que deve ser feito para melhorar o Brasil e a sua vida em
Conjuntura Econômica, terça, 11h30 da noite. Conjuntura Econômica, apoio Nossa Caixa, presente em todo o estado de São Paulo. Cultura, mais perto de você. Voltamos com o Roda Viva, que esta noite entrevista Dom Tomás Balduino, presidente da Comissão Pastoral da Terra. Para você participar do programa, fazendo perguntas, críticas ou sugestões, o telefone é o 0, operadora 11 3252 6525. Nosso fax é o 3874-3454, também aqui de São Paulo, código da cidade 11, ou o endereço eletrônico do programa rodaviva@tvcultura.com.br. Paulo Afonso, Dom Tomás, aqui do bairro da Bela Vista de São Paulo, pergunta por que as autoridades brasileiras, mais especificamente do Pará, não tomaram e não tomam medidas preventivas no conflito agrário. E pergunta quantas mortes mais será preciso para que alguma medida seja tomada. Marcum, posso só complementar uma pergunta? No começo, o Dom Tomás falou que o crime da irmã Dorothy, lá, o assassinato, teve a participação de autoridades. Quais são essas autoridades também? Nós sabemos que as autoridades são do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. Eu não digo assim no crime especificamente, né? Naquela ação, mas o envolvimento nessa situação criminosa, nessa situação que gera violência e que tira partido mesmo da violência, é uma violência contra as pessoas, sobretudo contra os mais fracos. É sabido, há nomes mesmo de pessoas, né? E não preciso decliná-las, mas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O senhor acha que o governo federal tem alguma parcela de culpa? Semana passada, o STED ali do MST falou que por conta da lentidão do governo Lula, a irmã Dorothy morreu. Qual é a parcela de culpa e como é que o senhor tem visto, está vendo aí a atuação do governo Lula? Ele está refém do agronegócio, está do lado dos movimentos sociais? De que lado que o governo está? A gente tem que reconhecer que o governo Lula é favorável aos movimentos sociais. Não reprime, por exemplo. Ajudou a quebrar a espinha dorsal do trabalho escravo. Uma forma de erradicação. Está caminhando, satisfatoriamente. Mas com agora, que velocidade? é lento, extremamente lento em fazer a reforma agrária nesse bendito país. Dom Tomás, só uma questão rápida sobre esse ponto. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, eu queria saber assim, como é que o senhor vê hoje o grau de tensão no campo nesse período do governo Lula. Teve essa morte, obviamente, que causou uma comoção, mas eu queria saber o seguinte, porque sempre se anuncia aí um abril vermelho do MST, um setembro vermelho, todo mês é vermelho, e como se tivesse ali um clima de guerra para acontecer, mas os movimentos sociais têm dado têm apostado ainda no governo Lula, estão de certa forma domesticados, pode-se dizer, né, em relação ao que como atuavam em outros governos, tal, com relação à política dos governos. Eu queria saber assim, qual é a situação real hoje do campo nesse período do governo Lula? Está pior? A tensão está pior? Pode acontecer uma tragédia como você teve em Carajás, e se está pior, por que piorou? Olha, a temperatura subiu muito em 2003. Era o começo do governo Lula, e a explicação que a gente costuma dar a isso é que o pessoal dizia, agora é Lula, agora é a terra nossa. E aí, 73 assassinatos naquele ano. Porque a UDR se armou, o pessoal do agronegócio, né? E aí foram muitas prisões, muitos despejos, cerca de 35 mil despejos, judiciário, prisões, judiciário também. Quer dizer, ainda mais naquele momento em que havia uma tensão entre o executivo e o judiciário por causa de problemas da Previdência.
Não sei se vocês se lembram. Então, penou o pessoal do campo. Depois, o ano passado, arrefeceu um pouco. E a gente esperava que a coisa ia caminhando, quando esse ano novamente explode. E aí vem a história, a descoberta do iceberg, né? Doutor Mais, Só um minutinho, Ariovaldo. Eu queria só que o doutor Mais respondesse a pergunta do Paulo Afonso, que perguntou por que as autoridades não tomam medidas preventivas. Isso precisa dizer. As medidas preventivas seriam as mais eficazes, em vez de chegar, de repente, para acalmar os ânimos depois do conflito armado. Mas isso supõe uma política radical de desapropriação da terra e de prioridade à reforma agrária. Talvez é preciso a gente enfocar mais esse ponto que, para o governo, não tem sido uma prioridade. Ariovaldo. Doutor Mais, me parece que no centro da questão que envolve os conflitos no campo, particularmente na Amazônia, está o fato de que o Brasil tem 200 milhões de hectares de terras devolutas, ou seja, terras que não estão tituladas e que, pela legislação brasileira, são terras públicas que pertencem ao Estado. O INCRA, sozinho, tem 59 milhões de hectares de terra na Amazônia. Então, há, na realidade, me parece, uma corrida por parte dos empresários, e é evidente que eles são os diretamente interessados na questão, na apropriação dessa terra privada, nessa terra pública que é existente na Amazônia. Como o senhor vê nesta corrida que esses grupos e esses empresários fazem para se apropriar das terras públicas, não é? Como ficam os índios, não é? As populações indígenas que têm tido uma participação no cenário político nos últimos tempos bastante comedida? Completamente desprotegidos. Completamente desprotegidos. Se há uma coisa falha, eu falo que a reforma agrária é muito falha no governo Lula. Talvez falta de uma vontade de enfrentar uma situação assim que mexe até com as alianças, as diversas alianças. Isso é confuso, mas ninguém busca a prioridade índio. Ninguém. Se os índios não se organizam, como agora os chavantes, né? Se organizam, foram andando eles mesmos, enfrentando a poeira, enfrentando as ameaças ali dos fazendeiros da Suiamiçu, eles não chegariam lá nunca. Nunca viria uma decisão, olha, essa terra é terra tradicional de vocês, está aqui. Não. Então, são os mais prejudicados, eu acho. E a questão da demarcação das terras indígenas é uma grande dívida deste governo Lula para com a história dos povos indígenas. Então, doutor, mas o Conselho Indigenista Missionário, o CIMIC, também vinculado à CNBB, disse que esse governo na questão indígena tem sido pior que o governo anterior. O senhor está dizendo que este governo é lento na questão da reforma agrária. Este governo é um governo PT. O PT nasceu embalado em grande parte pelas comunidades eclesiais de base, da qual o senhor sempre fez parte, o senhor sempre apoiou. O senhor está decepcionado com esse governo? Ou seja, o PT que vocês ajudaram a construir, ele está no poder. O senhor está decepcionado com ele? Com a parte do PT, sim. Como a gente vive aí nas bases, a gente vê o outro lado do PT, que a gente espera que não se corrompa pelo poder. Há muita resistência. Há alguns que até queriam deixar, mas refletindo bem, não querem jogar fora 20, 30 anos de investimento. Então,
é uma reserva histórica, pátria, importante, e que eu reconheço. Agora, tem uma parte do PT, essa que está envolvida com o poder, que é responsável por tudo isso que nós estamos levantando. Mas pelo que o senhor está falando, que espera que uma parte não se corrompa, o senhor está dando a entender que uma parte já teria se corrompido, é isso? Sim. De que forma, exatamente? No envolvimento nas diversas alianças, que acaba nivelando tudo, né? Porque nós sabemos, por exemplo, com relação ao Congresso, que há uma decepção muito grande por parte da população. E o pessoal chega a dizer que não há mais diferença entre PT e PMDB ou outro partido. E que postura daqui para frente a Igreja Progressista ou esses setores aqui pretende adotar? O senhor, por exemplo, diante dessa constatação? Olha, a gente tem uma postura radical, para dizer a verdade, que como assim, caminhada de igreja, das comunidades eclesiais de base, a postura radical é de reforçar a sociedade civil. A gente ficou muito dependente do Estado. E é um pouco, faz parte da nossa história. O Estado é tudo. E o Estado é o chefe. Isso é um erro tremendo. Mas não é o Estado que decide o orçamento, não é o Estado que determina onde a polícia vai atuar, não é o Estado que regulamenta, por exemplo, que terra pode invadir, que terra não pode. Quer dizer, defender a sociedade civil, tudo bem, mas a pergunta é, há como substituir o Estado? Não se trata de substituir o Estado. Trata de não colocar o Estado acima do que ele é. Tem o seu lugar. E, sobretudo, o Estado tem o seu limite, porque é uma criação da elite. O senhor é a favor de que as terras produtivas possam ser desapropriadas para fins de No momento não precisa, mas sou a favor com o tempo. Imagine o Brasil daqui 100 anos. Né? Toda a terra será produtiva e não haverá possibilidade de desapropriação. Eu seria por uma reforma constitucional, uma PEC, isso foi publicado, de limite da propriedade. Porque, limitar o tamanho. Eu falo em 35 módulos fiscais, que varia de acordo com a região. Mas é um critério, é o legislador que deve considerar. Mas, por exemplo, na atual legislação, você pode ficar dono do Brasil inteiro sem nenhuma contestação. E isso é uma anomalia terrível. Dom Tomás, o senhor falou do legislador, das decisões do judiciário e citou o Congresso. Bem, Inocêncio de Oliveira, deputado federal. João Ribeiro, senador da República. Temos Jorge Sayed Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Estou citando só 3 casos, sem falar do nosso atual presidente da Câmara dos Deputados, que citou num discurso no ano passado de que o combate ao trabalho escravo estava indo mal, de que estava incomodando muitos fazendeiros, que deixamos o agronegócio em paz. O que acontece é o seguinte, esse é o pessoal, de certa forma, que vai decidir se vai ser votado ou não, finalmente, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que prevê a expropriação de terras em que for encontradas trabalho escravo. Né, aquela emenda constitucional do confisco da terra. Como ela, tem outras leis também que poderiam ajudar no combate ao trabalho escravo. O senhor acredita, com essa bancada ruralista, com essa força da bancada ruralista, com essa, que digamos, acho que até está mais forte agora no governo Lula do que no governo Fernando Henrique, o senhor acha que uma proposta como essa, que ajudaria a erradicar o trabalho escravo no Brasil, será aprovada? Vale ressaltar que ela está há 10 anos tramitando na Câmara, né? 10 anos. Eu acho que, pela Câmara ser o que ela é, inclusive o Severino Cavalcante chegou a dizer que essa história de penalizar ou de confiscar a terra tem que ir para o lixo, né? Essa PEC é destinada ao lixo. Certamente está interessado também ele em proteger algum trabalho escravo.
Não, Tomás, então o Severino, que é um católico praticante, aí não está entre os aliados da CPT. Não sei qual é o Deus dele, né? Mas o senhor acredita na aprovação da emenda no Congresso, não? Nesse Congresso não acredito, mas nem por isso, porque o Congresso se renova e a sociedade toma consciência de que Congresso nós temos. Então essa contradição e essa mútua influência é que gera talvez a mudança. Tudo, Tomás? Com o tempo, né? José Luiz Vavassoli, de Paragominas, no Pará, diz o seguinte: da forma como o senhor fala, parece que todos os camponeses são pessoas de bem. Eu digo, José Luiz diz, que a maioria não merece um palmo de terra. Coloco a minha fazenda para o senhor visitar. Ela foi invadida há 9 anos e acabaram com tudo e venderam toda a madeira que lá existia. É o maior crime ambiental. Eu corro, diz José Luiz, risco de vida por andar na minha própria terra. Isso acontece? Acontece. Eu não falei que todos são santos, né? Nem quero canonizar o pessoal camponês. Não, mas a recíproca não é verdadeira. Só para continuar insistindo na minha tese aqui, se todos os camponeses não são santos, eu imagino que não são, nem todos os agroindustriais ou os agroempresários são bandidos. Nem condeno o agronegócio em si. Não, mas o senhor condenou aqui, expressamente. O senhor classificou que o agronegócio é o responsável pela violência no campo. Que o agronegócio está casado com a máfia da terra e provocando toda a violência. Não, quer dizer que o agronegócio é contraditório. Né? É contraditório. Ele tem isso. Eu sustento. Nós todos estamos acompanhando isso de muito perto. Mas, ao mesmo tempo, você não pode condenar o agronegócio como um negócio da terra. Sobretudo, se ele obedece, por exemplo, ao respeito ao meio ambiente, que não tá respeitando em grande parte, né? A maneira como é levada, o modo como o agronegócio, a corrida, a produção pela produção, e aí entra também o hidronegócio, que invade a água para irrigação, que é 70% da água para as hidrelétricas, que afugentam os moradores dos ribeirinhos, né? Isso de onde vem? É o agronegócio. Dom Tomás, o senhor tem feito muita crítica ao judiciário. Tem dito, por exemplo, que ele é muito ágil na hora de conceder a expulsão dos invasores da terra, muito lento na hora de julgar as questões de desapropriação para efeitos da reforma agrária. Entre outras coisas, o senhor tem criticado. O senhor também disse agora há pouco que pode estar envolvido com crimes diretamente. O que o senhor acha dessa proposta do ministro Edson Vidigal, do Superior Tribunal de Justiça, de federalizar essa questão dos crimes agrários, do julgamento dessas questões do campo, da desapropriação? O senhor acha que pode ser uma saída ou é uma bobagem? Não, acho que é uma saída, porque os crimes contra os direitos humanos já vem de mais tempo. Isso não apareceu agora pela morte. Mas as varas agrárias federais, para questões agrárias específicas, o senhor acha que pode ajudar? As varas agrárias, a gente tem receio, porque pode ser varas com um sentido único, no sentido de punir, por exemplo, o pequeno que demanda a terra, o pobre que procura a terra de viver e trabalhar, e favorecer. É nesse sentido. Quando você perguntou federalização do crime, eu entendi que era o crime contra os direitos humanos. Desculpa, que é outro assunto. Me expressei, mas eu queria mais desses conflitos agrários, dessa questão agrária. A criação de varas agrárias. Uma acusação, por exemplo, do MST, de que do raciocínio do MST, de que os juízes locais são tão envolvidos, às vezes, com o fazendeiro, com o grande proprietário rural, que ele sempre vai dar ganho de causa para ele. Essa ideia de criar uma justiça um pouco mais distante poderia ser favorável?
Sempre ajuda, né? Mas a vara agrária é localizada. Hoje? E mesmo na criação assim, de varas especializadas em problemática agrária, são localizadas. Só acho que devia ser... E o receio que a gente tem é daquele juiz ter um posicionamento assim mais dirigido contra a reforma agrária. Eu acho que os juízes não entenderam até hoje a questão do sentido social da terra. Acha que a propriedade é o direito supremo? Isso é a grande questão. Porque é recente, né? Quer dizer, onde ela apareceu mais fortemente foi na Constituição de 88. Não deu para todo esse pessoal assimilar a função social da propriedade. Que são exigências constitucionais. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a instantes. Você pode extrair de uma obra pela qual você tem total reverência. Você está tratando como uma divindade. Nesta segunda, os movimentos da arte contemporânea. Obras mais importantes. O cenário artístico mundial. Na análise do professor Aguinaldo Farias. Existem esculturas que são de calor. Existe essa imaterialidade. E esculturas de luz. Balanço do século XX. Nesta segunda, logo após Contos da Meia-Noite. Permite que se converse um pouco mais. Balanço do século XX. Apoio CPFL. Compromisso com o Brasil. Só a Folha tem cadernos para tudo e para todos. Música, comportamento, cuidados com o corpo e a mente, literatura, filosofia, artes, conteúdo para crianças, guia de lazer e cultura, revista da Folha. Tudo isso porque só a Folha. Vem com a Folha. Ligue 0800 15 8000 e assine o maior e mais completo jornal do país. A Unicamp divulgou os 20 primeiros colocados no seu vestibular. 70% dos primeiros colocados da Grande São Paulo, maioria absoluta, estudou no Etapa. Parabéns, alunos do Etapa. Etapa, mais de você em você mesmo. Humanidades, série inédita da cultura. Uma visão dos principais temas da filosofia aplicadas ao mundo contemporâneo. No terceiro episódio, A Bela Morte e a Boa Morte. Humanidades. Nesta terça, logo após Contos da Meia-Noite. Cultura. Mais perto de você. E nós voltamos com a entrevista com o presidente da Comissão Pastoral da Terra, Dom Tomás Balduino. Para você participar do programa, fazer sua crítica, sua sugestão, a sua pergunta ao Dom Tomás, o telefone é o 0 operadora 11 3252 6525, o fax 3874-3454 ou rodaviva@tvcultura.com.br. Dom Tomás, pergunta de Maria Lúcia Penteado Aranha, tradutora, que mora em Florianópolis. Ela pergunta o seguinte: os soldados que foram mortos e sofreram agressões em Pernambuco não merecem o mesmo respeito e atenção quanto à barbárie da morte da missionária Dorothy Stein? Merece sim, cabe a quem de direito apelar. A gente, quando trabalha no campo, nós trabalhamos como CPT a serviço do pessoal do campo, dos pobres da terra. E eles precisam desse apoio, um apoio samaritano, né? Então, não se escandalizem quando a gente luta pelos direitos desses pobres, né? Não quer dizer que os outros não tenham também seus direitos e mereçam seus protetores. Isso não infirma a missão profética da CPT. Quantos agentes a CPT tem? Digamos, uns 400, 500, a grande maioria voluntários em todo o país. E como é que é a comunicação? Quer dizer, porque a gente que é leigo desconhece às vezes como é que funciona. A CPT tem
uma sede, que é Goiânia, sim, que é Goiânia por causa do Dom Fernando Gomes dos Santos, o arcebispo que muito já incentivou, falecido, e que apoiou muito esses momentos, apoiou a pastoral indigenista. O CIMI nasceu também ali, um lugar sagrado para a CPT, marcado pela presença profética daquele homem. E tem, então, 20, 21, 22 regionais espalhados em todo o país. Todo o país coberto com a presença da CPT, que nas dioceses chama CPT diocesana. E ali, congregando as diversas CPT, tem um regional. Doutor apenas um órgão articulador. O senhor sempre foi um dos principais expoentes da Igreja Progressista no Brasil, né? Um dos ícones aí da chamada Teologia da Libertação. Mas o Vaticano, nos últimos anos, veio progressivamente substituindo os bispos mais à esquerda, mais progressistas, por bispos conservadores. Aqui em São Paulo, por exemplo, se dividiu a Arquidiocese de São Paulo, tirou-se poder do Dom Paulo Evaristo Arnes, foram removidos os bispos mais progressistas. E a Teologia da Libertação também, de repente, não se ouviu falar mais. Leonardo Boff saiu fora da igreja e tal. A Teologia da Libertação acabou, ela não existe mais, ela não deu certo, ela só teve força e hegemonia durante um período. O que foi exatamente que aconteceu? Você está querendo me comprometer, né? Não, está só perguntando. Está só perguntando. Só perguntando. Na realidade, houve mesmo nesse papado de João Paulo II, esse refluxo, né, daquilo que Vaticano II tinha aberto, proposto como povo de Deus, colegialidade, reforço às igrejas particulares, às comunidades eclesiais de base, foi pouco a pouco desaparecendo. Hoje não se fala mais em povo de Deus, fala mais na hierarquia, no reforço do poder eclesiástico, clerical, masculino, de preferência, né? E ortodoxo, de maneira que a teologia foi muito visada, muito rodeada assim de críticas da própria Sé Apostólica, da Cúria Romana, e as comunidades um pouco deixadas, com desconfiança. Esse ano nós vamos ter um 10º encontro intereclesial das comunidades eclesiais de base em Minas, e vai ser um momento que o pessoal vai clamar por um lugar, um espaço na igreja, que foi tomada mais por movimentos carismáticos, inclusive, né? Houve todo um reforço, um apoio do Vaticano para os movimentos. O senhor não acha que esse refluxo da igreja não deixou alguns órfãos, por exemplo? Eu acho que a Dorothy é uma órfã da Teologia da Libertação, no seguinte sentido: ela faz parte daquele momento da igreja dos anos 60, 70, que a igreja se abriu para os pobres, fez essa opção preferencial. Um monte de freiras que trabalhavam na educação de famílias ricas deixaram esse trabalho, foram trabalhar com os pobres. Nós temos gente na periferia, aqui de São Paulo, na periferia, trabalhando com os sem terra, pelo Brasil inteiro. Tem freiras na idade da Dorothy, muitas delas se julgam órfãos da Teologia da Libertação, ou seja, elas foram atiradas numa direção, a igreja refluiu em outra direção e elas ficaram lá, algumas que o bispo nem paga o aluguel da casa delas. Disse, agora é outro, ou vocês voltam ou nós não temos mais relação. Não sei se é órfã da teologia ou órfã da própria estrutura eclesiástica, né? Por que da teologia? Teologia é a reflexão que esses bispos engajados nessa luta pela justiça e pela paz, né, em todo o mundo, sobretudo aqui na América Latina, que a igreja se abriu, ao se abrir para o nosso mundo, encontrou o mundo de baixo, o mundo dos índios, dos negros, dos sem terra, e foi a ele com
a opção preferencial evangélica pelos pobres, né? Então, a teologia é justamente a maneira de sistematizar isso de uma forma científica a partir do dado da fé, do dado da revelação bíblica. É isso que é a teologia. De maneira que a Dorothy não estava órfã, ela mesma fazia a sua teologia da libertação. O senhor acha que esse movimento conservador, para a própria existência da igreja, é um erro? Quer dizer, isso vai influir no futuro da igreja católica? E ao fazer esse movimento, achou que talvez conseguisse recuperar um pouco da sua... Eu creio que é um movimento pendular, né? É como o pêndulo. Uma hora está à direita, outra hora está à esquerda. O próximo, né? Papa vai ser progressista, então? Depois desse movimento pendular, você vê um Papa mais conservador? Você não pense que o pêndulo demora só alguns aninhos. Ele pode ir mais para lá também. Pode ser mais demorado, que ele fica ali. Depois desprende, vem para cá. Tomás, eu queria voltar à questão das terras indígenas e as questões que envolvem as questões indígenas no governo Lula. Nós sabemos que há uma terra indígena chavante lá na Suiá, em que os poceiros até agora não foram retirados da terra indígena, terra que o grupo multinacional Liquifarm entregou aos índios. Portanto, se trata de uma coincidência histórica, a primeira propriedade privada, não é, de um povo indígena, já que essa terra tinha passado pelo Estatuto da Propriedade Privada. Na questão da terra indígena do Baú, no Pará, a pressão que ocorreu por parte dos madeireiros levou a que os índios aceitassem a diminuir a demarcação das terras na reserva do Baú. E lá em Roraima, na Raposa, continua parado. E é lá o agronegócio que está lá a pressionar o governo para não permitir que as terras indígenas sejam demarcadas, não é? Da mesma forma é o agronegócio que pressiona da pecuária de corte, que pressiona os chavantes a não permitir que eles recuperem as terras na Suiá. Da mesma forma, os chavantes não podem ampliar suas terras, e eles precisam ampliar suas terras, porque se tornaram ilhas no meio da produção de soja no Mato Grosso. Então, qual é a sua posição a respeito da política indígena no governo Lula? No caso específico da Suiá, você fala tem ocupantes lá, tem pequenos também, além que ali foi a terra do Ometo, né? Além de grandes fazendeiros. Qual é a posição da CPT? Porque a CPT se ocuparia daqueles poceiros pequenos. É o nosso universo. A gente tem um entendimento com o CIMI de pressionar o governo, FUNAI e INCRA, no sentido de atender os dois, sem nenhuma contemplação pelos grandes fazendeiros. Mas os pequenos, que precisam da terra para sobreviver, tem outra terra. O índio é que não pode, porque aquela terra é deles. Ali estão enterrados os seus avós, os seus ancestrais. Foi, aliás, o motivo da jornada deles, porque os velhos falaram, né, nós queremos ser enterrados na terra dos nossos antepassados. Então não pode uma área indígena ser negociada assim, de jogar para aqui, para cá. A parte sertaneja pode. Mas você acha que o governo Lula tem vontade de fazer isso? Semana passada o CIMI soltou uma nota que ela vai até além do discurso do senhor. Ele não chama o Lula de lento. Lembra da expressão que o Lula deixou de lado o discurso enganoso de aliado da causa indígena. É isso mesmo? E para essa questão agrária ele só é lento? O pessoal do CIMI tem crítica severa ao governo Lula. E eu acredito que deve haver uma amarração aí muito forte, porque do ponto de vista assim, de intenção,
ele seria favorável a ajudar os povos indígenas. O caso de Raposa do Sol, né? Quem está amarrando nem é o Lula. Mas é ele que tem que assinar o Supremo. decreto. Não, ali está líquido e certo, mas o Supremo deu aceitou uma liminar jogada pelo agronegócio, com perdão da palavra, e está amarrando Raposa do Sol. Vai depender do Supremo compreender que aquilo ali está solucionado. Mas antes dessas liminares aí, o governo já poderia ter assinado esse decreto, e aí vieram as liminares e o governo, opa, tem a decisão da justiça, vamos esperar a justiça. Houve perda de tempo, né? Não digo de prazo, mas de tempo útil e político, né? Questão política. É mais uma vez aí, são essas alianças do Lula aí? Aliança, não tem dúvida. Nós julgamos assim, até prova do contrário. Dom Tomás, uma pergunta. Existem muitos, o senhor falou de imprensa no início da sua exposição, existem muitos fazendeiros de grandes extensões de terra nessa região que o senhor está falando, desse eixo norte-nordeste, que por um acaso também são donos de rádio, concessões de TV, jornais, sites, todos os meios os veículos de comunicação possíveis. Como é que os movimentos sociais podem enfrentar e conseguir alguma coisa junto à opinião pública dessa região num contexto como esse? É um fato que você pode checar que, por exemplo, você vai pegar o estado de Roraima ou mesmo o sul do Pará, boa parte da população é a favor até do agronegócio, é a favor até de expulsar as aldeias indígenas. Como fazer essa batalha se o pessoal detém os instrumentos? É um processo contraditório mesmo. E na medida em que você se aproxima da área indígena, muitas vezes a reação da população não é favorável. Isso é a minha experiência, que eu trabalhei muito tempo, fui presidente do Conselho Indigenista, tentando fazer negociações e acordos. É muito difícil. Sobretudo quando os meios de comunicação vão instilando a ojeriza contra os povos indígenas, os preconceitos, né? Chamando-os de violentos, de traiçoeiros, de tudo, né? De perigosos, né? Então, quando na realidade Darcy Ribeiro fez um estudo mostrando que certos grupos indígenas estavam desenvolvendo técnicas de amansar o branco. E achavam o branco muito brabo, né? Esquisito, o bicho branco, né? Eles desenvolvendo técnicas para poder amansar eles que são chamados bravos. O senhor não acha que existe um contexto muito mais complicado que parece, por exemplo? Às vezes, lá no Mato Grosso, o que está se tentando é expulsar um sujeito que era filho de um camponês no Rio Grande do Sul e que a terra não dava mais para a família inteira, ele migra e vai numa terra. E de repente se descobre que aquela terra era uma terra indígena. E ele fica revoltado mesmo, porque eu já fiz um grande trabalho. Lá na região da Madeira, o pessoal que muitas vezes toma o partido do grileiro, do latifundiário, é um sujeito que já está migrando pelo Brasil inteiro e descobriu que lá ele ganha um salário razoável de R$800 para derrubar a madeira. E ele já rodou metade do Brasil. Ou seja, está se tentando, o senhor está defendendo um grupo, mas o outro grupo também já está meio que no limite dele. O senhor não acha que existe uma tensão social muito maior do que parece, assim? Mas qual é o grupo mais frágil? Tomemos o caso dessa aldeia indígena. Saindo dali, eles não têm mais para onde ir. O jeito é a favela. Como acontece na Amazônia, a favela de Manaus. Tem muitos povos indígenas. Ou então, no caso de Campo Grande, né? Onde os índios Kaiowá, Guarani, Guarani, estão confinados em quintais. Os Pancararu, aqui na favela do Real Parque. Sim. Não podem ser desenraizados dali e passados para outra terra, como pode esse tal que está precisando de trabalho, né?
é cidadão nosso, é pessoa que as autoridades devem levar em conta. Como dizia Jesus, isso convém fazer e aquilo não omitir. Mas não há, nesse caso, Dom Tomás, digamos assim, só uma diferença quer dizer, no fundo, o que difere é a etnia, o fato de ser índio do fato de não ser índio, que seria a essência da questão, é essa? Não, porque eles são ligados à terra de uma maneira diferente. Muito mais profundamente do que qualquer sertanejo, mesmo sertanejo nascido naquele chão. A gente sabe que está uma ligação, por exemplo, eu falo do pessoal lá do semiárido da minha terra, lá nas cercanias de Posse, onde eu nasci. É terra seca, que tem regime de chuva difícil. O INCRA chegou lá e falou para os assentados, vocês não querem mudar daqui para outra área, tem outra área lá no centro-oeste? Não, essa aqui é a melhor terra para nós. Imagine então a condição dos povos indígenas, imagine o Carajá, cujo mito de origem é ligado ao próprio Araguaia. Agora vamos transformar o Araguaia em uma hidrovia para favorecer o agronegócio ainda, né? Para transportar a soja que vai para alimentar o gado do europeu, ou do japonês, e tira o índio dali. É uma violência estrutural, uma violência inaceitável. Então, Tomás. E fere direitos internacionais. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta eu queria fazer a pergunta de Alexandre Pires, que é sobre a questão da transposição do São Francisco. A gente volta já. Luiz Nassif debate com especialistas o que empresários, governo e sociedade podem fazer para estimular o desenvolvimento. Projeto Brasil, quarta, 11h30 da noite, na Cultura. Projeto Brasil, apoio Telefônica, sempre presente no seu dia a dia. Estão tratando o seu time como se estivesse na primeira ou na segunda divisão? Primeira divisão, né? Só no Estadão tem o melhor caderno de esportes, onde o seu time está sempre escalado para aparecer. E além disso, cobertura completa de futebol e todos os outros esportes. Quando o assunto é esporte, você prefere ganhar ou prefere perder? Ganhar. E para ganhar, você sabe o que você tem que fazer? O quê? Você tem que assinar o Estadão. Aqui tem tudo sobre esporte. Com a Bia ou com o Paulo, assine o Estadão. É muito mais vida no jornal. 0800 14 9000. Todo mundo gostou das novas tarifas DDD da Embratel, menos alguém. Adivinha? Só podia ser ela. É a concorrência. O DDD, que dá mais vantagens para São Paulo, agora também dá mais vantagens de telefone fixo para celular. A qualquer dia, a qualquer hora. Faz um 21, ligue o 021, código da cidade, mais o telefone. E nem precisa se cadastrar. Viu que vantagem Maria leva? Sacou? Embratel com São Paulo e todo o Brasil. Hello, Moto. Sétimo dia em diante, só podíamos sair do quarto para o café da manhã, sem as geleias. As desventuras de um casal em sua lua de mel. Às 7 horas, o garçom bateu na porta e nos entregou uma bandeja com 2 xícaras, café, leite e 2 pães sem manteiga. E avisou que era melhor não descermos a sala de chá, porque estavam fazendo uma limpeza geral no hotel. Julia Gunn em O Hotel, de Victor Giudice. Eu senti um alívio e comecei a arrumar as malas. Mas às 8 Contos da meia-noite, hoje, na Cultura. Cultura, mais perto de você. Bem, estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o presidente da Comissão Pastoral da Terra, Dom Tomás Balduino. Para você participar do programa, 0 operadora 11 3252 6525 é o telefone, 3874
3454 fax e o endereço eletrônico do programa rodaviva@tvcultura.com.br. Pelo nosso endereço eletrônico, você também pode se inscrever para participar, acompanhando o programa aqui na nossa plateia no estúdio. Então, a pergunta de Alexandre Pires, Dom Tomás, que é de Pernambuco e é biólogo, quer saber qual é a visão da Comissão Pastoral da Terra em relação à transposição das águas do Rio São Francisco, já que um dos argumentos do governo é que isso ajudaria na reforma agrária no Nordeste. Nós somos contra essa transposição por achar, primeiro, que é um projeto faraônico, um projeto que demanda muito investimento, parece que vai durar 20 anos para concluir, e há duas pontas que conflitam ainda com essa aceitação desse projeto. Uma é o próprio rio São Francisco, um rio doente, um rio que perdeu muitas nascentes. Falam de 1000 e tantas pequenos afluentes do São Francisco que desapareceram com o plantio da monocultura de eucalipto. Sem falar da poluição do armazenamento, virou esgoto de muitas cidades pelas quais ele passa. E um rio que no estuário ali, a entrada da água salgada já penetra 50 quilômetros. Quer dizer, o rio morre muito antes do mar. Quer dizer, o mar é mais forte do que... Antigamente se via até o sinal da água turva do rio invadindo o mar, como acontece no Amazonas. Dom Tomás. Agora é o contrário. Só para concluir, a parte de reforma agrária, falam muito em desapropriar as terras. A reserva das áreas próximas ao rio e aos canais, né? Mas aquela área ali, 90% daquela área por onde vai passar a tubulação, não vai nem saber que o rio passa por ali. Quer dizer, o semiárido, a região, o pessoal que precisa de água, então, tendo essa transposição, não vai se beneficiar. O que vai beneficiar mesmo? São as cidades e os projetos de plantio de frutas para exportação. Tomás, a CPT está na vanguarda, o senhor também, em vários movimentos. Queria saber qual a opinião do senhor sobre 3 temas polêmicos, alguns estão para entrar no Congresso, outros não, que é a experiência com célula-tronco, ampliação das possibilidades de aborto e casamento de homossexuais. Qual que é a posição do senhor sobre esses 3 pontos? Pois é, outro assunto polêmico, né? Você me mete dentro. Quer dizer, com relação às células, entra nesse assunto pela questão da medicina, né? Ampliar. Então, são células que podem ser aproveitadas da medula, né? Ou de um cordão umbilical. E embrião? Agora, o problema do embrião é que é mais polêmico, porque isso na nossa concepção eclesial, né? Porque a evolução dele é uma evolução direta à pessoa humana. Aí entra um problema do respeito. É tão sagrada a pessoa, né? É tão importante isso, como coisa única no universo. Então, melhor que vá para o lixo, Dom Tomás? Hein? Melhor que vá para o lixo? Eu não consigo entender. O embrião de que se fala é um embrião que é utilizado em experimentos de fertilização in vitro, que vai para o lixo. Quer dizer, melhor que vá para o lixo? Não deveria ir. Quer dizer, não chega a essa conclusão. A proposta
A proposta para a igreja se coloca do ponto de vista do cuidado, que deve presidir a tudo aquilo que se refere ao embrião desde que fecundado, né? Desde que fecundado. Que aí, então, a cadeia termina na pessoa. E no caso do aborto, peraí, faltaram só dois. Faltou o aborto, por exemplo, no caso do aborto, que é o que está se discutindo, é a possibilidade de ampliar aborto em caso de feto com anencefalia. E parece que eu acho que a igreja também, nessa situação, ela não aceita. Isso, bom, atualmente a legislação da igreja é pelo direito canônico, mas durante o concílio se discutiu a possibilidade disso ser deixado ao critério das conferências episcopais ou dos próprios bispos, com pastores, podendo decidir. Qual a posição do senhor sobre isso? Eu sou pela a posição do respeito à vida, Não duramente assim como no caso dessa... Do feto sem Não, mas do respeito à vida pelo seguinte, a tudo que se refere ao aborto e à facilitação do aborto, vai na linha da exclusão, que é como uma exclusão a mais e programada, né? Então... Mesmo nesse caso do feto que não vai durar 2 minutos depois que nascer? Isso aí eu não seria de uma posição rígida, se fosse o caso de eu poder julgar, né? Mas isso é um caso pessoal meu. Eu acho que, do ponto de vista eclesial, o que salva a posição da igreja é esse respeito pela vida. E o terceiro? Só ficou faltando o casamento de homossexual. Acho que a questão do homossexualismo é a questão de cultura, de evolução. Sabe que a moral, ela não é uma ciência dada como um dogma para sempre. Ela evolui com a evolução das consciências, com a evolução das pessoas. E nesse sentido, a gente vê que a sociedade se torna mais aberta, mais compreensiva. E eu acho que a moral também deve adotar o mesmo caminho. Dom Tomás, a pergunta que eu queria fazer é complementando. Só não acha que a igreja, de maneira geral, tinha que modernizar suas relações assim com a sociedade? Ela não está muito distante hoje do que a população vive e pensa de maneira geral, ao manter posições assim a respeito da camisinha, sexo antes do casamento? Quer dizer, se prega práticas que a quase totalidade dos católicos não exercem. Eu creio que num momento como esse, de uma igreja mais centralizada, talvez esses problemas ficam mais crispados. Mas, com relação, por exemplo, à utilização da camisinha, já há pronunciamento até de grandes figuras da igreja, por exemplo, o cardeal Daniels, né, que acha isso normal, porque uma vez que é defesa da vida. Quer dizer, proibir isso é favorecer a morte. E vem a morte. O senhor concorda com ele, então, nesse aspecto? Eu concordo, eu acho que... E o próprio Papa, porque houve uma declaração de um cardeal Trujillo, condenando, dizendo que era cientificamente provado... Que não funcionava. Que não funcionava. Então, esse Papa, João Paulo II, tem um pronunciamento que diz que não cabe à igreja tomar decisões científicas, né? Então, nós não podemos tomar o lugar dos cientistas se eles acham que tem garantia. Então, a gente respeita. Não, Tomás, queria voltar a uma questão da vida dos vivos, dos que estão na terra. Melhor. A reforma agrária no Nordeste, ela é uma questão histórica e já centenária.
a necessidade dessa reforma agrária. Gradativamente, a CPT e a Igreja foi juntando no debate da reforma agrária a questão da água. Quando o senhor comentava a pergunta a respeito da transposição, há uma diferença, parece, entre a concepção que a CPT defende da convivência com a seca e do aproveitamento da quantidade de água que mesmo numa situação de seca existe no Nordeste, e as ações das grandes obras, como o senhor comentou. A campanha da Fraternidade, o ano passado, tratou da temática da água. Como é que hoje a CPT consegue, na formação dos seus quadros, na formação, nas suas ações no interior do sertão nordestino, trabalhar essa ideia junto ao sertanejo da necessidade do convívio com a seca? Primeiramente, com relação geral à água, a lei dos recursos hídricos, a gente lamenta que a lei seja sobre recursos, quer dizer, logo entra a parte de mercado, né? Que a água devia ser a lei do patrimônio hídrico, né? Mas tem a vantagem essa lei dos recursos hídricos porque disciplina e ela abre para uma discussão mais democrática, de consulta às comunidades. Agora, eu acho que a sua pergunta aponta para um ponto que eu acho importantíssimo. Numa região onde foram derramados rios de dinheiro que foi parar no bolso das oligarquias rurais e urbanas pela Sudene, né? Foi o povo pobre que descobriu a solução na água de chuva. E a convivência com o semiárido, que o semiárido não é nenhum inferno a ser abandonado para ir para São Paulo, né? É uma riqueza enorme. E tem animais já de milênios convivendo com aquilo, e vegetação. E a água de chuva, então, é uma solução espetacular, porque é mais pura do que a água da Nestlé e da Coca-Cola aí nas garrafas de água vendidas. Mas né? A cisterna garantiria viabilidade econômica para o sertanejo produzir? Por exemplo, criação de cabra até sim, mas outras alternativas? Sim, até irrigação. As tais de mandala, que são os tanques. Os tanques, muitos deles cobertos por causa da evaporação e bombinha solar. Mas o governo federal, se não me falha a memória, até envolvido num grande projeto que envolve também, inclusive, iniciativa privada, chamado Projeto ASA, que é a Associação do Semiárido, não é isso? Semiárido, que o objetivo de colocar uma quantidade imensa de cisternas. Fala em milhões de cisternas, quer dizer, dinheiro do BID já... 1 milhão. 1 milhão de cisternas, exatamente. Isso talvez... não resolve? Eu acho que resolve, porque eu conheço um bispo espanhol, até do Nordeste. Ele fala, na minha terra, na Espanha, o pessoal vive bem. E chove muito menos do que no Nordeste. A metade. Chove a metade, né? A metade na Espanha. Então, é uma questão mesmo de orientação geral de política, em vez de transformar aquilo na indústria da seca. E esse projeto faraônico está muito na linha de transposição do Rio São Francisco. Lula, me desculpe, mas está na linha da indústria da seca. Então, Tomás, eu vou tirar o crachá aqui de mediador, que às vezes eu consigo fazer isso, para relatar uma experiência pessoal. Eu tenho um envolvimento com um pequeno grupo de produtores, agricultores familiares da região da Serra de Santa Catarina, em que o grande problema são 26 agroindústrias de agricultores familiares organizados em rede, há 12 anos trabalhando, e o grande problema desses agricultores é que é pouco negócio, tem agro demais e tem negócio de menos. E eu explico no sentido. Toda vez que se vai, por exemplo, ao Banco do Brasil, há uma enorme dificuldade, ainda no atual governo, para se convencer
o banco de que uma cooperativa desse tipo não pode ter todas as regras e os preceitos que tem uma grande indústria ou uma fumageira ou uma empresa que produz frango ou produz outro tipo de aves no sistema de envolvimento dos produtores, dos pequenos produtores, mas que toma o dinheiro em nome da grande empresa. E é difícil convencer isso. Eu pergunto se a CPT tem esse tipo de visão, porque a sensação que me deu do discurso do senhor, do raciocínio do senhor, é que toda a produção agrícola que envolva o objetivo de ganhar dinheiro é mau negócio para o mundo. Negócio no sentido de é um mau objetivo. Quer dizer, o senhor imagina que a saída para o campo tenha, para ser bem objetivo, tenha capitalismo? Seja dentro do capitalismo? Sim. Sim. O próprio socialismo tem capitalismo. Só que é condividido, é partilhado, não visa só o lucro, nem visa a concentração na mão de um só. Os grupos hegemônicos. A água no mundo está na mão de 7. A oligarquia das águas, né? Isso é um mal terrível, né? E com relação ao banco, o próprio Lula vive se queixando. Todos nós nos queixamos. O pessoal pequeno vai lá, não acha, não tem papel, não confere, a burocracia. Precisaria ter um Banco do Brasil do povo e acabar com esse Banco do Brasil aí. O senhor é um socialista, assim, a sua concepção do uso da terra é do socialismo? Eu acho que é a visão cristã da sociedade. Porque o que é o socialismo? Socialismo não é o socialismo histórico, né? Esse que a gente viu que caiu e tal. O real. Socialismo é o real. O socialismo é um caminho que valoriza a pessoa humana, socios, a sociedade, né? E o capitalismo valoriza a coisa, a moeda, política monetarista, fiscal, e que faz render o capital como capital e não como instrumento de produção. Isso é capitalismo. Mas não tem uma contradição. Ao fazer a reforma agrária e ao se distribuir terra, a pessoa que passa a deter a terra, ser detentor de verdade de terra, ele não tende a se transformar num conservador, num que se chamava de burguês. É o grande risco, viu? Mas não é naturalmente, não é esse o caminho natural disso? Não é pequeno, é a pouco aquele que lutou, que viveu debaixo da lona, que está ali e tal. É um convite a vocês da imprensa a ajudar esse pessoal a não se individualizar e não se julgar um fazendeirinho ou um potencial fazendeirão. Às vezes eu fico imaginando se não existe dentro do CIMI da CPT uma visão meio idealizada, por exemplo, em relação aos índios, do bom selvagem, um retorno a uma coisa primitiva, ao uso coletivo da terra. O senhor acha que isso é possível ainda no dia de hoje? Não, precisa acompanhar a história dos povos indígenas. Estão aí para dizer, eles caminham com as próprias pernas, pensam com a própria cabeça. Aliás, o apoio que a gente deu como CPT e com o CIMI, CPT aos camponeses e CIMI aos povos indígenas, não foi de se colocar no lugar deles, nem das organizações deles, mas eles caminharem e eles lutarem. É o sucesso, é a solução e é o único caminho que eu acredito válido. Eu desejaria que isso contagiasse toda a massa, mesmo essa massa que vê televisão e acha aquilo bom, né? Não tem outra alternativa. Nós precisamos entrar num processo educacional de formação que consiga resgatar isso, para acontecer como aconteceu na Bahia, na Bolívia, desculpe, que o pessoal botou fora a Vivendi, que tinha privatizado as águas em Cochabamba, botou para correr. Força das bases populares dos campesinos.
Doutor Tomás, nosso tempo está acabando. A pergunta final é de Zalmur, Vida de Curitiba, no Paraná. Para o senhor responder curtinho, eu sei que o senhor saberá fazê-lo. Quantos alqueires de terra a igreja tem no Brasil e por que ela não distribui suas propriedades para o MST? São, resposta rápida, 600 mil hectares. Isso foi feito um levantamento ajudado pelo IBGE e pelo INCRA, porque o pessoal jogava isso na cara. Faça a reforma agrária das suas terras. E as terras da igreja, tem dioceses que estão aqui desde o Brasil, colônia. Nasceu com o Brasil, né? Eu tenho a minha diocese de Goiás, tem mais de 200 anos. É contemporânea de Mariana, de São Paulo e de Cuiabá. Nós temos um alqueire de terra, ocupado com seminário. E essas terras da igreja, preciso dizer isso também, porque no levantamento são terras que não são ociosas. São terras de universidade, são terras de seminários, de creche, de serviço de menores, etc, etc, etc. Aí, mas como era uma assembleia de bispos, onde foi feita a apresentação, foi Dom Demétrio até que apresentou, então os bispos se comprometeram. Bispo que tiver terra disponível para a reforma agrária, não espere que seja pedido, entregue. Doutor Tomás, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós estaremos de volta segunda-feira, 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.